Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer a correção da lição de casa, que era os exercícios 8 a 14, da página 191 do livro de ciências, tá bom? Então, vamos lá. A lição começa assim. Para realizar as atividades a seguir, você pode utilizar duas tabelas. A tabela de pressão atmosférica em diferentes altitudes apresentada no capítulo e também a tabela a seguir. Eu digitalizei as duas, então essa é a tabela que ele fala que é a tabela a seguir. Agora, a tabela do capítulo, ela também é muito importante. Sem ela, vocês não conseguirão responder as questões. E ela está na página 178. É essa daqui. Então, qual a relação entre as duas tabelas? A primeira, aqui está na própria página 189, ela fala qual é a altitude aproximada de algumas cidades brasileiras. E lista aqui as cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Campos do Jordão, Morro do Chapéu, Recife e Ribeirão Preto. Já a tabela que está ao lado, que é a tabela da página 178, ela fala qual é a pressão nas diferentes altitudes. Então, aqui ó, onde eu vou circular em vermelho, ela está mostrando a altitude de todas as altitudes de 500 em 500 metros, começando ao nível do mar, que é zero, né, altitude zero, como nós já discutimos, e indo até uma altitude de 10.000 metros. E na coluna ao lado, nas colunas ao lado, ela dá a pressão atmosférica. Então, tá aqui a pressão por duas unidades de medida diferentes, tá? Que não vem ao caso aqui, é só para a gente saber que são duas unidades de medida diferentes. Então, kPa e mmHg, milímetros de mercúrio, tá? Então, quando a altitude é zero, a pressão é de 101,3 kPa ou 760 milímetros de mercúrio. Quando é 500, é 95,5 kPa ou 716 milímetros de mercúrio, por aí vai. É só para vocês terem uma noção, para vocês terem bases de números para poder responder as próximas questões. Tendo essas informações, fica muito fácil, e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, exercício de número 8. Coloque as cidades Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Campos do Jordão e Recife em ordem crescente de pressão atmosférica. Ordem crescente, como vocês sabem ou deveriam saber, é do menor para o maior. Só que o menor para o maior o quê? O menor para o maior valor de pressão atmosférica, tá? Então, a resposta fica: primeiro, nós temos que ver a altitude dessas cidades. Então, Belo Horizonte, 850 metros. Brasília, 1.000 metros. Campo Grande, 500 metros. Campos do Jordão, 1.500 metros. E Recife, 0 metros, que é ao nível do mar. Nós sabemos que quanto menor a altitude, maior é a pressão atmosférica. Então, a gente tem que fazer essa ordem, que é o quê? Da cidade mais alta, que é a que tem menos pressão atmosférica, porque a gente viu nas aulas que quanto mais alto fica um local, mais o ar é rarefeito e menor é a pressão. Então, a gente só coloca a ordem do ponto mais alto, que é o que tem a menor pressão, e vai indo do mais alto para o mais baixo. E lembrando que quanto mais baixo, de preferência ao nível do mar, que é o caso de Recife, maior é a pressão atmosférica, porque mais o ar encontra-se comprimido, mais ar terá nesse local. Então, a ordem crescente fica Campos do Jordão, depois em Brasília, depois em Belo Horizonte, depois em Campo Grande e, por último, Recife. Tudo bem? Exercício 9. Quais das cidades da tabela devem ter pressão atmosférica igual ou muito próxima? Então, a resposta: as cidades da tabela que devem ter pressão atmosférica igual ou muito próxima são as cidades com a mesma altitude, ou seja, as cidades de Brasília e de Morro do Chapéu, ambas com 1.000 metros de altitude, tá? Essa é tranquila, né? Questão de número 10. Qual é a pressão atmosférica em Recife? Resposta:
De acordo com a tabela da página 191, a altitude em Recife é de 0 metros, ou seja, nível do mar. A tabela da página 178 mostra que a pressão atmosférica nessa altitude é de 101,3 kPa ou 760 mmHg, né, milímetros de mercúrio. Só uma questão de consultar as tabelas, tudo bem? Indo adiante, então. Qual a pressão atmosférica em Morro do Chapéu? Então, mesmo raciocínio, né? De acordo com a tabela da página 191, Morro do Chapéu fica na altitude de 1.000 metros. Quando consultamos a tabela da página 178, vemos que a pressão atmosférica nessa altitude é de 89,9 kPa ou 674 mmHg. São os valores que a tabela apresenta para nós. Questão número 12. A altitude de Brasília é o dobro da altitude de Ribeirão Preto. É correto concluir que a pressão atmosférica em Brasília é o dobro da pressão atmosférica em Ribeirão Preto? Por quê? Então, essa tem até uma pegadinha aí, né? Então, vamos prestar atenção na resposta. Então, não é correto, pois se Brasília tem o dobro da altitude de Ribeirão Preto, significa que está localizada acima da cidade de Ribeirão Preto, ou seja, mais alto em termos de altitude, né? Nós aprendemos durante nossas aulas que quanto mais alta está localizada uma cidade, menor é sua pressão atmosférica. Logo, a conclusão não está correta. Então, o enunciado está perguntando se Brasília é 2 vezes mais alta que Ribeirão Preto, é correto afirmar que a pressão em Brasília também é 2 vezes mais alta? Não. Primeiro que isso não é uma relação direta, como a gente pode ver na tabela. Segundo, que a relação ela tem que ser oposta. Quanto mais alta uma cidade, menor é sua pressão atmosférica e não maior, como ele sugere, tá bom? Portanto, a conclusão não está correta. Exercício 13. A altitude de Campos do Jordão é o triplo da verificada em Campo Grande. É correto concluir, então, que a pressão atmosférica em Campo Grande é o triplo da pressão atmosférica de Campos do Jordão? Explique. Então, não é correto, pois, consultando a tabela da página 178, vemos que a pressão em Campo Grande é de 716 mmHg e em Campos do Jordão é 634 mmHg. mmHg, gente, para quem ainda não está claro, é a unidade de medida apenas, tá? Não precisa se assustar com essa palavra estranha aqui, essa unidade estranha. Então, continuando o raciocínio. Uma é de 716, Campo Grande, e Campos do Jordão é 634. Como 716 não é o triplo de 634, essa conclusão não é verdadeira. Então, a gente não precisa ficar criando teorias para explicar, é só usar os dados que nós temos na tabela. A gente olha qual é a pressão de uma, a gente olha qual é a pressão de outra. É o triplo? Olhando de cara, já dá para ver que não. Mas se vocês quiserem fazer uma conta matemática, é só dividir um número pelo outro que vocês vão ver que a relação não é de 3. Tá? Só seria o triplo se um dividido pelo outro desse 3, ok? Então, essa conclusão não é correta, nem verdadeira. E, por último, faça uma previsão do intervalo no qual deve estar a pressão atmosférica em Belo Horizonte, ou seja, entre quais valores deve estar essa pressão. Então, se a gente consulta na tabela, a gente vê que a pressão deve estar entre 716 mmHg e 774 mmHg. Ou, se você quiser consultar a outra unidade de medida, deve estar entre 95,5 kPa ou e 89,9 kPa. Por que esses números? Porque esses números são as pressões correspondentes à altitude de 500 e 1.000 metros. Como Belo Horizonte está a 850 metros e a gente não tem esse valor na tabela da página 178, a gente tem que ver o intervalo que ela está. Então, 850 metros está entre 500 e 1.000 metros. Então, a pressão está também em algo entre esses dois valores, tá bom?
Então é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, cadastrem no site da escola ou deixem para perguntar na nossa próxima aula ao vivo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.